Graça e paz. Vamos, com muito temor e tremor, estar aqui agora para que possamos extrair alguns ensinamentos daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Nós estamos pensando há alguns dias já em o que tem faltado para que nós nos alinhemos ao propósito de Deus na nossa vida. E estávamos aqui sentados alguns dias atrás, quando nós lemos Números, capítulo 13. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. E o Espírito falou muito conosco nesse dia. E nós vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens. E todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. A partir do verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi, porque aqui para a banda do sul, subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que habita nela, se é fraco ou forte, se pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se é boa ou má? Ou quais são as cidades que habitam, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra? Se nela há árvores ou não? Esforçai-vos, tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Aнаque. E Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um caixo de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do caixo que ali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, e ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe, e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram:
não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, e perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos são grandes homens de estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Palavra maravilhosa e palavra dura. Porque se nós formos analisar a nossa vida como um todo hoje, nós também temos as mesmas dificuldades. Então, nós vamos tentar trazer para nós aquilo que foi vivenciado aqui. E nós vamos aprender algumas coisas que Deus tem nos ensinado através dessa palavra. A pergunta que eu gostaria que você fizesse para a pessoa que está do seu lado é assim: você está alinhado ao propósito de Deus para a sua vida? Ouça a resposta da pessoa. Nós vamos ver nesse texto algumas questões que vão nos ajudar a compreender a nossa visão daquilo que Deus tem para nós. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que existia uma promessa. Existia uma terra prometida. E eles estavam diante da terra. No passado, quando Deus chamou Moisés, ele falou o quê? Eu vou tirar vocês do Egito e vou dar uma terra que mana leite e mel. Nós lemos isso aqui. E agora eles estão à porta da terra prometida. Olhando a terra prometida. E Deus fala assim: manda espias. Manda um de cada tribo. E o texto diz que foram enviados os maiorais de cada tribo. Eles estavam à porta da promessa. Fala, terra da promessa. É um lugar onde você e eu precisamos conquistar. Deus nos promete, mas Ele não vai fazer o que você e eu temos que fazer. O povo tinha que entrar, eles tinham que conquistar para começar ali uma nova vida. Então, o texto diz que Deus mandou homens para espiar a terra. Olha que coisa interessante. Ele já havia prometido, ele sabia que terra era, ele sabia o que tinha na terra, ele sabia os frutos da terra, ele conhecia os habitantes da terra, mas ele falou para Moisés: envia homens de cada tribo. Que coisa interessante, irmãos, é a gente pensar que quando Deus nos promete, Ele também nos manda ver os detalhes daquilo que Ele tem para nos dar. Nós queremos, e muitas vezes vivemos o Evangelho de uma forma muito fácil. Mas eu quero te dizer que quando Deus nos dá a promessa, nós precisamos nos mover em direção a elas e nos submeter ao plano traçado por Deus. A ação da conquista cabe a mim. A ação da conquista cabe a você. Muitas vezes nós oramos e pensamos que vai cair do céu aquilo que nós pedimos, só se for propósito de Deus. Mas se Ele quiser trabalhar o meu coração, minha fé, Ele vai fazer com que eu e você busquemos a conquista daquilo que Ele nos prometeu. Moisés podia ter falado: mas Senhor, o Senhor está mandando eu mandar o povo, um representante de cada um, espiar a terra? O Senhor sabe que tem lá. Mas Moisés não questionou. A minha pergunta para você nessa manhã é o seguinte: você tem questionado os comandos que Deus tem dado para você? Moisés mandou os espias.
e deu uma missão para eles. A missão não era saber se podiam ser conquistados ou não. A missão era espiar. Era observar. Essa era a missão. Olha, Deus mandou que nós fôssemos lá. Diz o texto assim, ó, enviou, pois, Moisés a espiar a terra e disse-lhes, subi por aqui para o lado sul e subi a montanha e vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E como a terra que é a terra que habita, se boa ou má, ou quais são as cidades que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se há frutos na terra. Moisés não questionou essa ordem. E muitas vezes nós recebemos comandos de Deus e vivemos questionando se é essa ou não a sua vontade. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, instruções de Deus são para ser cumpridas, não para ser questionadas. Nós estamos num treinamento de relacionamento com Deus. Quando a minha mãe dava uma ordem para mim, ela não queria saber se eu estava disposta a obedecer ou não. E se eu não obedecesse, eu levava uma boa surra de palmatória. Por quê? Porque sábio é aquele que obedece. E se hoje eu sou uma mulher de honra, eu devo à minha mãe e ao meu pai, que me disciplinaram, que me ensinaram que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus sempre dará para nós condições de alcançar a sua promessa. Sempre. A gente só precisa fazer o quê? Ir em frente, porque o Senhor nos prometeu, e Ele é fiel para cumprir. E não há impossíveis para Ele. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, o cumprimento da nossa missão é responsabilidade nossa. Porque muitas vezes nós pensamos que as outras pessoas são responsáveis em fazer, mas nós não assumimos o nosso papel de responsabilidade diante de Deus para cumprir aquilo que Ele nos mandou fazer. Sabe, amado, o que Deus sempre vai nos dar é condições para caminhar, ir à frente, mas sempre Satanás vai fazer com que eu e você retrocedamos, porque nós vemos os gigantes que existem diante de nós. Foram os 12 espias. Eles foram lá, olharam a terra. É assim que eles fizeram? Prestaram bastante atenção no detalhe. O que aconteceu? 10 tinham um relatório. 2 tinham outro relatório. Eles retornaram com a sua visão mudada, na maioria. Os 10 foram lá e falaram assim, é impossível conquistar essa terra. Mas, no passado, Deus já tinha falado, eu vos darei uma terra que mana leite e mel. Deus falou, eu vos darei. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é um Deus de promessas vazias. Ele não é um Deus que muda a sua história, que muda as suas promessas. Deus não é assim. Ele sempre cumprirá. O primeiro louvor que nós cantamos diz que Deus tem os seus olhos fitos em nós. Ele está olhando você. Você não está sozinho naquilo que Ele colocou você para fazer. Então, eles voltaram. Eles viram os gigantes. Eles viram as construções fortificadas. Eles consideraram que os problemas eram maiores que Javé. Tanto assim que eles falaram o quê? Não dá para ir. Olha o que eles disseram. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortificadas muito grandes. E vimos também ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Viram também os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus. Eles viram muitos inimigos. E chegaram a uma conclusão.
não poderemos subir contra esta terra. Sabe, meu amado, a dificuldade não pode paralisar você. A dificuldade não pode me paralisar. A dificuldade não pode paralisar a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu. Ele venceu. Dois viram diferente. O que eles viram? Aquilo que os nossos olhos humanos muitas vezes não veem, porque as nossas experiências com o Senhor estão vagas demais, nós temos pouco relacionamento com Ele, então nós não conseguimos ver o agir dEle em muitas situações. Mas Ele está agindo. Fala assim, Deus está agindo na minha vida. Ele tem os olhos deles fitos em mim. Eu sou importante para Ele. Eu tenho uma missão. Mas eu sou responsável em cumprir essa missão. Deus não pode me dar uma missão e eu falar assim, Leda, faz isso para mim. Hã? Que bonito, né? Faz isso, Leda, porque eu não tenho condições, né? Todos nós, fatinetes ou seminaristas, estamos tremendo e temendo com as missões que nós temos. Mas ninguém pode fazer o que o outro foi designado para fazer. Porque você só vai ter a segurança e a alegria do dever cumprido quando você cumprir a sua missão. O texto diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés. E de certo, subiremos e possuiremos a terra em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Não importa os gigantes, não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias. Nós vamos prevalecer. Por quê? Porque fiel aquele que o prometeu e Ele vai cumprir a sua promessa na nossa vida. E Josué diz assim, olha, a terra que passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, nos dará, porque ela mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes. Não temais o povo dessa terra, porque eles são o nosso pão. Retirou-se deles o amparo. O Senhor é conosco. Nós não podemos temer esse povo. Sabe, meu amado, a nossa visão e a nossa fé vai determinar a nossa vitória. A maioria não determina que a vontade de Deus está sendo cumprida. A maioria não determina que Deus está falando. Nós precisamos somente acreditar que Ele é capaz de nos dar tudo o que prometeu. Josué e Caleb tinham os olhos fitos no Senhor e na sua promessa. As nossas distrações sempre vão mostrar a nossa fraqueza. Mas Deus é maior que a minha fraqueza, que a sua fraqueza. Deus é poderoso. E Ele já tinha comprovado o seu poder quando libertou o povo do Egito. Aquele povo tinha tido um relacionamento no deserto. Diante desse relatório, houve uma reação do povo. Quem que eles ouviram? Quem que eles ouviram? A maioria. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, cuidado com a maioria. Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida cristã? Que quando uma pessoa fala, você precisa considerar.
Porque talvez ali esteja a impressão de Deus para aquele momento. E se uma pessoa se falar contrária a alguma coisa, você precisa parar e analisar. Porque talvez não seja o tempo de Deus para que aquilo seja estabelecido. Deus vai usar sempre pessoas para nos mostrar se o caminho que nós estamos trilhando é o melhor caminho. O povo murmurou contra Moisés e Arão. E toda a congregação disse o quê? Quem dera tivéssemos morrido no Egito. Quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Quem dera. Por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Chegaram até dizer, constituamos um líder e voltemos para o Egito. Quanto você tem desejado voltar para o Egito? O lugar do seu conforto, da onde você não era mexido por ninguém, que você não tinha inimigos. Quantas vezes nós preferimos voltar para lá do que continuar a conquistar por força aquilo que Deus nos deu? Voltemos para o Egito. E em outro texto diz que eles iam tentar fazer o quê? Apedrejá-los. Mas o texto diz uma coisa maravilhosa. Diz que Moisés dobrou o seu joelho e caiu em terra. Fala para a pessoa que está do seu lado. Sabe onde está a sua vitória? Nos seus joelhos dobrados diante daquele que tudo pode fazer. Quer ter vitória? Dobra o joelho, querido. As coisas não são fáceis no reino de Deus. Nós precisamos nos manter firmes, porque sempre haverá pessoas no nosso meio que vão tentar nos fazer retroceder do objetivo que Deus tem para mim e para você. Deus ficou irado. Tão irado que falou o quê? Vão destruir esse povo. Esse povo é muito rebelde. Olha o que Deus disse. Até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei. E farei de ti um povo maior do que esse. Após esse relatório desses espias, Deus tomou a decisão de que aqueles que não acreditaram na promessa não entrariam na terra prometida. Você só vai entrar na terra prometida se você acreditar naquilo que Ele prometeu. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, só recebe a promessa quem crê nela. Se você não falar para o seu amigo, fala para você, eu só receberei a promessa se eu crer nela. Aí sim, Moisés pega e dobra o joelho e intercede pelo povo e pede perdão para Deus. E fala, se o senhor matar esse povo agora, o povo do Egito vai falar, tirou o povo do Egito para morrer? Como assim? O Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso. Perdoa. Sabe, amados, nós precisamos estar prontos para interceder uns pelos outros. A nossa intercessão pode mudar o destino da vida de alguém.
A nossa intercessão pode mudar a nossa nação, a nossa cidade, a nossa família, o nosso bairro. Deus procura intercessores que entrem na brecha pelos problemas da nação, das igrejas, da família. Deus tem buscado pessoas que estejam na brecha, que estejam no lugar de... Sabia que intercessão é você estar no lugar de alguém? Porque as coisas são geradas no reino do Espírito. Uma outra coisa que Deus me mostrou, que o perdão não me livra das consequências do meu pecado. O que Deus fez? Deus perdoou, Deus não destruiu o povo, mas o que Ele fez? Só Josué e Calebe entrarão na terra prometida, porque eles creram. O restante, nós vimos hoje na leitura, né? O povo caminhou mais 40 anos até que aquela geração morresse. Hoje a gente está na conquista da terra, já dizendo aqueles que conquistarão na leitura de hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado, sabe, meu irmão, os seus erros têm consequências. E o perdão de Deus não te libera das consequências. Por isso que antes de pecar, a gente tem que pensar. Opa, o que isso vai trazer de consequência para a minha vida? E muitos estão como aqueles que estão abortando as crianças hoje. Cometem os seus erros e querem o direito de abortar. E muitas jovens mães estão abortando seus filhos. Mas por que não pensaram antes? Pecado de assassinato, pecado de aborto. A gente conclui uma coisa. A gente tem uma promessa. A gente tem uma missão. A gente vai prestar contas da nossa missão. Nós vamos receber o resultado da promessa se nós agirmos por fé. Temos a responsabilidade da intercessão para podermos gerar no coração de Deus as suas promessas. E eu queria contextualizar isso. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Temos uma promessa. A eternidade com Deus, os céus, através do maravilhoso nome, vida, ministério de Jesus Cristo. E quando nós recebemos essa promessa da salvação, imediatamente nós recebemos uma missão. E a minha missão é compartilhar o evangelho do reino. Muitas vezes, a minha mãe era uma evangelista nata. Ela não podia andar na rua e encontrar uma pessoa que ela já falava assim: já aceitou Jesus? Ela levantava às 6 horas da manhã e ia para a porta da empresa que eu trabalhava distribuir folheto. Ela tinha dentro dela, encarnado dentro dela, a responsabilidade do cumprimento da missão. Ela cumpriu o ministério dela. O dia que ela caiu, que foi para a UTI, Deus falou para a Kátia: eu vou levá-la, ela é minha. E sabe o que Deus fez com a minha mãe? Ela teve uma queda, a gente acredita que foi um AVC. Ela caiu, ela saiu de casa andando comigo. Nós fomos para o hospital. E nunca mais falou. Uma mulher que todas as pessoas que ela encontrava, ela falava: você já tem Jesus? E no dia que ela caiu no quarto, nós dormíamos juntas. Eu tinha passado uma noite em vigília na igreja e nesse dia eu dormi.
E quando eu vi, minha mãe só ouviu o barulho, caiu. Eu não vi minha mãe cair, porque eu levantava junto com ela para ir ao banheiro. Ela caiu. Nunca mais falou. E Deus falou para a Cátia, eu vou levá-la. Ela é minha. Mas ela cumpriu cabalmente o ministério dela. A minha irmã falou uma coisa para mim uma vez que ficou gravada no meu coração. Todas as vezes que Deus faz uma mudança brusca na sua vida, é porque Ele quer mudar a direção da sua vida. Ele quer te levar a um nível mais profundo. E eu estava há 24 anos com a minha mãe. Eu e ela. Você tem uma missão. E a sua missão e a minha missão é pregar o Evangelho a toda criatura. Você vai e eu vou prestar contas a Deus da nossa missão. Ele vai pedir o nosso relatório. Ele será positivo ou será negativo? Nós vamos agir como a maioria que tem tentado responsabilizar outros por aquilo que nós temos que fazer? Ou nós vamos assumir a nossa responsabilidade e fazer aquilo para o que Ele nos chamou a fazer? Sabe? Todas as vezes que nós dependermos dEle, Ele vai nos dar liberdade para agirmos e o nome dEle será glorificado. Você tem uma responsabilidade de intercessão. Você tem orado pelos seus filhos na fé? Faz assim. Olha as suas mãos. O que você vai apresentar para Deus? Quais são as obras das nossas mãos que nós vamos apresentar para Ele? Davi falou assim, não apresentarei diante do Senhor sem algo que me custe nada. Ele tinha que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço. Quem dará conta das pessoas que nós conhecemos, que nós não pregamos o Evangelho, somos nós mesmos. Deus vai requerer de nós o sangue dessas pessoas. E às vezes os nossos amigos morrem e a gente fala assim, nem deu tempo de eu falar do Evangelho para ele. Nem deu tempo. Sabe, amigo, vai chegar o tempo que o arrependimento e o remorso não vão valer nada. Porque nós temos a responsabilidade hoje e temos a escolha hoje de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. No início, eu perguntei para você se você estava alinhado aos propósitos de Deus. Quando nós vemos o mundo à nossa frente, quando nós vemos a condição em que ele se encontra, quando nós planejamos ir evangelizar alguém, o diabo fala assim, o povo de lá é poderoso. É difícil entrar naquele bairro. É difícil entrar naquele coração. É difícil furar as barreiras que existem ali. O que nós fazemos? Eu não vou. Quem sou eu? Você não é nada, eu também não, amigo. Mas Jesus falou assim, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Então você pode ir na fé nele, porque ele está com você. Ele vai te suprir de todas as coisas que você precisa para que o Evangelho seja pregado e você seja um canal de bênção, de reconciliação, de salvação na vida das pessoas. Sabe, querido? Quando nós recuamos, nós estamos dizendo, Deus não é fiel para cumprir.
Eu sou pequeno demais, mas o seu Deus é muito grande. O meu Deus é muito grande. E Ele não nos chamou para o fracasso, Ele nos chamou para a vitória. Ele não nos chamou para vermos os gigantes da terra, nem as circunstâncias. Ele nos chamou para nós tomarmos posse daquilo que Ele prometeu. O que vamos fazer em Oaíba? Essa é a nossa Jerusalém. Quantas pessoas morrem sem nunca terem ouvido falar do Evangelho? Até aqui. Tem gente que fala assim, nossa, mas Jesus já pode voltar, que o Evangelho já foi pregado a todo mundo. Mas às vezes tem pessoas na nossa casa, na nossa família, que nunca ouviram falar do Evangelho. Porque nós temos recuado. Ainda não é o tempo de falar. Não, o coração dela é muito duro. Só Jesus na causa, só mesmo. A conquista depende da atitude que eu e você tomamos diante de Deus. Porque 2 falaram sim. E o que aconteceu? A terra foi conquistada. As fortalezas de Jericó caíram sem a ação humana. Só pelo toque das trombetas. Quem derrubou aquela fortaleza? Yahvé. Quem vai derrubar as fortalezas que se interpõem entre você e as pessoas que Deus tem colocado na sua vida como missão? Quem vai se colocar ali? Espírito Santo de Deus. Que é o único que é poderoso para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu nego o Evangelho para alguém, eu estou impedindo que ele receba a bênção que eu recebi. Se você crê, você verá a sua glória. E você verá que a glória de Deus é capaz de mudar a sua história e a história de muitas pessoas. Você tem retrocedido ou avançado na sua missão? Os gigantes estão te amedrontando ou você tem confiado no poder de Yahvé? Você tem sido paralisado pela incredulidade? Por achar que você não é capaz? O Espírito Santo é quem vai te capacitar. Você tem tido os olhos fitos no autor e consumador da sua fé? Ou você tem deixado a incredulidade te paralisar? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça um momento. Eu falei para você olhar as suas mãos. Olha ela de novo. Com as mãos baixas, pensando no Pai. Peça ao Espírito Santo para te trazer à memória as obras que você vai apresentar para Ele quando Ele te chamar. Suas mãos estão vazias? Há frutos nas suas mãos? Há ofertas de amor nas suas mãos para entregar para Ele? O que você tem feito com aquilo que Ele tem te dado? Pensa nele agora. E eu quero te convidar a tomar uma decisão de agir como um José e um Caleb. De acreditar que o que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E você pense agora, pelo menos um nome. Eu sei que nós temos células aqui. Mas que você vai investir nele. Mas você nunca vai dizer, fulano, só Deus na causa. É duro de coração. Não. Palavras, nós temos aprendido no nosso seminário. São sementes. Se você diz que fulano é duro de coração,
ele vai ser uma pedra. Mas se você diz que o poder de Deus é poderoso para penetrar cada coração, independente do que eles creem, você está liberando o poder de Deus para quebrar as fortalezas da mente, as fortalezas no coração, na vida das pessoas. Pense em uma pessoa, só uma. Se comprometa com Deus de levá-las à terra prometida, de cumprir cabalmente a missão que Ele deu para você e para mim. Ore ao Pai. Ore. Entregue-se a Ele. Agora, renda-se a Ele. Renda-se à vontade dEle. Fala para Ele. Eu me rendo, Senhor. Eu quero cumprir a Tua vontade. Sabe qual tem sido a minha oração, irmãos? Senhor, eu não quero viver a mediocridade do Evangelho na minha vida. Chega de ser um crente medíocre. Eu me oferto a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque nós oramos e nada acontece, amados. Aonde Deus tem sido impedido de agir. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Na qualidade de relacionamento que eu tenho com Ele. Quem gostaria aqui de orar e acontecesse? Na hora. Quem? Só isso? Então nós estamos com problema, sério. Mas aí o que a gente faz, em vez de se corrigir diante de Deus, né? A gente recebe a primeira bênção, a gente descansa. Um dia eu estava orando com a pastora Nauzimar, aí ela falou assim, Helena, nós não podemos depor as armas da guerra. Volta a orar de madrugada. Ela falou. Sabe por quê? Porque eu consegui uma grande vitória. E eu estava orando todo dia, 3 horas da manhã, e de repente parei de orar 3 horas da manhã. Ficou muito difícil acordar 3 horas da manhã. Entende, queridos? Deus sempre vai tentar ver qual é o nosso nível de relacionamento com Ele, de comprometimento com Ele. Se Ele pode confiar a nós níveis mais altos. Porque se nós vivermos só no arroz e feijão, nós vamos ter só arroz e feijão para comer o resto da vida. Mas eu não quero arroz e feijão, não. Eu quero vatapá, que eu detesto. Mas diante da complexidade da comida, de chegar no nível mais alto de relacionamento com Ele, a ponto de que Ele fale para mim, eu o escute e eu fale para as pessoas possam ser abençoadas. Eu queria convidar o Ministério de Adoração. E eu queria que nós cantássemos uma música para a gente poder encerrar essa parte. Porque é tudo que eu sinto que o Espírito quer. Eu me rendo. Quem aqui está disposto a se render à missão e ao propósito de Deus para a sua vida? Então, eu convido você a estar no pé do altar, de joelho, sentado, em pé. Cumpra a sua missão. Vamos cumprir a nossa missão, irmãos. Nós precisamos encher esse lugar. Nós precisamos encher esse lugar de gentes novas. Gentes que nós estejamos discipulando. Gentes que nós vamos acrescentar pedrinhas na nossa coroa.
que as obras das nossas mãos agradarão o Pai, terão um perfume suave. Nós vamos cantar essa música. Dá para você ficar em pé e já fazer a sua oração de entrega, ouvir aqui, porque o louvor vai nos conduzir, mas na realidade a entrega é minha. A entrega é minha. Ore ao Pai. Eu vou clamar. Clame a Ele. Pois tudo vem de ti. Fala, Senhor, eu tenho sido covarde no teu reino. Mas dá-me ousadia. Tu não me deste um espírito de medo, mas de ousadia. Tu me deste uma mente sã, aonde as circunstâncias não vão me paralisar. Ele está com você todos os dias. Ele estará comigo todos os dias. Ele prepara todo dia um amanhã para você. E que você tenha apresentado para Ele. Clame a Ele, fala, Senhor, me capacita, me tira, Senhor, dessa paralisia espiritual, muda a minha vida, Senhor, quebra todos os conceitos, preconceitos, raciocínio, humanismo na minha mente, Senhor. Nada pode te paralisar, meu irmão, nada pode me paralisar. Precisamos cumprir a nossa missão, Senhor. Precisamos de Ti, meu Deus. Que sejamos Josués e Calebes na terra, Senhor. Que a multidão não nos paralise, Senhor. Canta com o seu coração, com a sua alma, com o seu corpo. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Ele é o seu refúgio, meu amigo, meu amado irmão. Ele enfrentou tudo por mim e por você. Ele enfrentou a cruz, Ele enfrentou os pecados. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Que temos feito para Ele? Sabe, você não precisa fazer nada a não ser se prostrar diante dEle. E Ele vai te conduzir em triunfo aonde você pisar a planta do seu pé.